Minhas amigas e meus amigos da SEC TV, muito boa noite. Hoje, dia 17 de agosto de 2015, estamos agora às 8 horas e 35 minutos, iniciando pela nossa SEC TV mais um programa direto, como fazemos todas as segundas-feiras. O nosso convidado dessa noite, antes de eu dizer a vocês, eu quero fazer aqui algumas reflexões que eu acho muito importantes. Segunda-feira passada eu fui pego de surpresa aqui na emissora com a visita desse meu irmão, desse grande amigo, e me deixou bastante emocionado, inclusive. Ele é filho da nossa terra, de Mojimirim, família tradicional da nossa querida Mojimirim. Já está vivendo há mais de 30 anos no exterior. É, inclusive, cidadão americano. E tem, na sua vida, não é, uma história enorme de, além do tempo que passou aqui em nossa cidade, que a gente vai comentar na primeira parte do programa, o que viveu nos Estados Unidos, mais precisamente no Texas, no estado do Texas e na cidade de Dallas, levando para o mundo inteiro a palavra de Jesus. Que eu acho isso eu entendo que são poucas as pessoas, né, hoje no mundo que se propõem a fazer isso. Esse meu amigo é um deles. Ele já foi, muito jovem ainda, em Mojimirim, vereador. Com apenas 18 anos, ele concorreu a uma eleição municipal como vereador. Foi também, depois de exercer 3 mandatos como vereador, presidente da Câmara Municipal de Mojimirim, no biênio de 1971 a 1973. Na nossa infância, na nossa juventude, nós tivemos laços de amizade enorme, inclusive familiares, não é? E ele realmente traz, não só a mim, como a toda a minha família, recordações maravilhosas do tempo em que a gente ainda usava calça curta naquela época. Eu estou falando do meu amigo, meu irmão, Antônio Carlos Cerruti Bernardes de Oliveira, um advogado aqui da nossa querida Mojimirim, hoje naturalizado, como já disse, cidadão americano, casado com Selma, pai de 4 filhas, a Anne Gabriele, a Andressa Juliana, a Thalita Cristina e Michele Nicole Jamile. Depois o Antônio Carlos vai falar, inclusive, das filhas. E eu sei que o Antônio Carlos traz no coração um sentimento muito grande por alguma coisa que aconteceu. Mas em 86 teve um impactante chamado ministerial do Senhor Jesus Cristo e fundou a Brazilian Evangelical Church of Dallas. É presidente internacional da Casa do Oleiro e hoje percorre o mundo levando a palavra do Senhor. Meu amigo, meu irmão, Antônio Carlos
Ceruti Bernardes de Oliveira, que se faz acompanhar pelo nosso amigo também, advogado Tiago Costa. Muito boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, Ricardo. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com você, dando asas aos nossos pensamentos. Consigo voltar atrás, lembrando que o Carlos Botelho, por exemplo, quando estávamos no grupo ainda, foi o imperador Dom Pedro e nós fizemos parte do séquito, não é mesmo? E o Carlos Botelho, que está aqui comigo na SEC TV. Olha, tá vendo? Tem um programa aqui daquilo que ele sempre gostou, que sempre quer música. Que é música. E faz aqui tá um de programa. Parabéns. E eu, então, quero saudar a todos os telespectadores, também com uma mensagem de carinho por esse povo tão querido de Mojimirim, de toda a nossa região, né, da Baixa Mojana. E também dizer que estou aqui para poder dar uma satisfação à nossa sociedade, talvez até mesmo relembrar algumas coisas e peripécias que tivemos juntos, e foram momentos agradabilíssimos, e da saudosa mãe Zezé, não é mesmo? Que eu amo e amei profundamente ao senhor, seu pai. Para ver realmente, e vocês que estão nos assistindo, sentir, né, o grande grau de amizade que existe entre nós. O Antônio Carlos foi a pessoa que chorou, que mais chorou, mais do que eu, mais do que a minha família, na morte do meu pai. Foi Me mesmo. lembro. Isso são recordações que a gente Foi mesmo. não esquece. A proximidade que a gente tinha, né? Antônio Carlos, mas vamos falar agora um pouco da tua vida, então. Sim, Você começou jovem na política, mais cedo do que eu. foi verdade. Foi verdade. Você se candidatou a vereador, tinha 18 anos De idade. de idade. Eu fui o mais novo vereador Foi do o mais Brasil, novo vereador na do época, em Brasil. 1984, pelo Partido Arena. Em 84, não, em 64. 64. É, 64. 64. E com isso, então, Já aos se vão, desculpe, 51 anos. Que coisa. 51, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Né? Na Aos 20 antiga arena, anos, governo militar ainda. militar, Revolução de 31 de março de 64, e tinha feito 18 anos. Interessante que, antes de aceitar a minha candidatura, eu orei e pedi ao Senhor que me desse uma palavra. E a palavra que o Senhor me deu foi essa, que Ele haveria de continuar fazendo uma obra maravilhosa no meio do meu coração. Então, eu me candidatei e fui eleito, fui o mais votado na época, nunca teve algum vereador com uma votação expressiva como a minha até então. Aos 20 anos fui eleito presidente da Câmara e consegui depois minha reeleição. Meu pai também foi candidato. Você chegou a ser vereador com o teu pai, junto com ele, né? Eu acredito que foi o único caso na história de Mojimirim, de certeza. Pai e filho serem eleitos na mesma legislatura. E quando você foi eleito, no primeiro momento, não era remunerado, era o vereador? Nunca foi. Nunca foi, né? Não. Era realmente Era amor à camisa. amor à camisa. E a cidade, né? A cidade de Mojimirim. É verdade. Aí você foi presidente da Câmara, mais jovem também. Isto. O seu pai... Você parou, mas seu pai continuou ainda, que eu me lembro. E aí eu fui embora para São Paulo. Vereador na época que eu fui prefeito. Que o governador, então, me convidou para fazer parte do gabinete dele. E eu fui, então, para São Paulo. E com isso acabei, assim, me afastando um pouco da atividade política local. E passei a ser responsável perante o governo estadual por 60 municípios, né? Saindo de Jundiaí até Ribeirão Preto.
E com isso, então, via o meu tempo consumido. Você que foi político também sabe exatamente o que é tudo isso, não é verdade? As responsabilidades com prefeitura e falar em nome do governador, não é? Ainda então, mais a gente que era responsável, né? Exato. Realmente se dedicava. Sim. Muito, né? Muito, muito, muito. E quando que você, de verdade, encontrou Deus, Antônio Carlos? Eu me converti... Porque você deu uma mudada depois na vida, sim, né? Eu me converti aos 17 anos. E na Igreja Presbiteriana Independente, aqui ali em Mugimirim. Em frente ao Grêmio Mugimiriano, né? Em frente ao Grêmio. Tem até hoje, né? Até hoje a igreja, Isso. não é? Centenária até. É. E depois fomos embora para São Paulo. E em São Paulo conheci o movimento avivalista e acabei me incorporando a esse movimento, fazendo parte dele. E logo em seguida, então, fui ungido pastor pelo ministério da Igreja Evangélica de Pinheiros. E desse ministério, eu então fui embora para os Estados Unidos. Foi um convite? E como foi que aconteceu, Antônio Carlos? Eu, em 1984, eu fui a Londres pregar o Evangelho para uma pessoa. E, na época, o Dr. Jamil Matar de Oliveira, do escritório do advogado Edivaldo Alves da Silva, que era o dono da FMU, o dono da Rádio Capital, esse escritório detinha, então, esse processo. E o doutor Jamil, recém-convertido na nossa igreja em Campinas, na época, ele, então, nos procurou e disse: Antônio, seria bom se você pudesse ir a Londres comigo. Essa pessoa vai passar por muita dificuldade e seria bom ele conhecer o Senhor Jesus. E eu fui. Essa pessoa se converteu, nós passamos a estudar a Bíblia 3 vezes por dia, ele em Londres, eu de volta ao Brasil. E um dia ele me convida para ir, ele mudou-se depois para os Estados Unidos, e ele me convida então para ir aos Estados Unidos para que pudéssemos nos ver e falarmos também até pessoalmente. E no dia que cheguei aos Estados Unidos, Dr. Criswell, ele era o pastor da primeira igreja batista de Dallas. Para você ter uma ideia, Ricardo, essa igreja tem 48 mil membros, está no downtown de Dallas. É a maior igreja batista do mundo, não existe outra maior que essa. E esse pastor, ao me ver, numa tentativa que já vinha se processando há algum tempo, de batizar essa pessoa que havia aceitado o Senhor comigo lá em Londres, e ele era judeu. Dr. Criswell nunca havia batizado uma pessoa judia, então queria muito batizar. E ele dizia que não, quem ia batizá-lo era o pastor Antônio Carlos do Brasil. E com isso, então, eu acabei meu nome sendo introduzido a esse homem, a esse pastor. Quando chego aos Estados Unidos, fui visitá-lo, cheguei às 10 horas da manhã, às 4 da tarde, eu estava no gabinete do pastor. E ele, sem mesmo saber meu nome, sem perguntar how are you, qualquer coisa, ele disse: você é o homem que eu estou procurando. Eu não falava inglês na época, não é? Esperei que me traduzissem, sorri para ele. A segunda pergunta, Ricardo, ele perguntou: você quer vir aos Estados Unidos? Eu respondi: minha vida está na mão do Senhor. Eu sei que um dia eu virei, não sei quando, não sei como, mas o Senhor já colocou no meu coração uma palavra de que eu haveria de vir para os Estados Unidos. Terceira pergunta: você quer vir agora? Eu disse: minha vida está na mão do Senhor. Se Ele vier por bem preparado esse momento para mim, com certeza virei. E ele tinha um telefone vermelho na mesa dele, o presidente Reagan.
era o presidente dos Estados Unidos nessa época. Ele chamou o gabinete do presidente. 30 minutos depois, tinham 2 agentes da imigração, do FBI, da CIA, 3 da CIA, e acabamos recebendo ali o green card. E Deus permitiu que eu, então, mudasse para os Estados Unidos, e no final de 84. Maravilha, hein? Essa é a minha história. Maravilha. De Como lá eu para fui cá, para lá. e de lá para cá, São 31 anos. são 31 anos. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho com o Tiago. E aí, Tiago, tudo bem? Prazer em recebê-lo aqui no nosso programa, direto. E telespectadoras, ordens para você cumprimentar. E a gente já falar um pouco também a respeito da sua participação junto ao Antônio Carlos. É assim. Como devo chamá-lo? Pastor Antônio Carlos? Como devo chamá-lo? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Também eu agradeço essa oportunidade, né? Eu estou vindo aqui com o pastor Antônio Carlos. E boa noite, telespectadores de Mogi Mirim e da Baixa Mogiana também. E eu tenho algumas experiências aí com o Antônio Carlos, né? Em algumas viagens que eu fiz por alguns lugares do mundo aí, a África, a Rússia. E como ser humano e como cristão que sou também, isso realmente, essas viagens trouxeram para mim muitas assim, experiências positivas e quebras de paradigmas assim, para a minha vida pessoal, para a minha visão de mundo ampliou muito, né? Foi uma viagem que a gente fez para o Quênia, inclusive foi uma experiência marcante, porque nós ficamos acampados ali numa região bem pobre do Quênia, chamada Magoro, né, a cidade, né? E o pastor teve uma malária de nível altíssimo. Ele ficou numa cama durante muito tempo com a malária o diagnóstico dela é com cruzes, né? Não sei, era medida assim, né? Chegou no máximo, para você ter uma ideia. E eu vi esse homem deitado numa cama, num lugar afastado não tinha recurso nenhum, e com o poder ali da oração mesmo, eu pude ver com meus olhos esse homem levantar de novo de uma malária que havia acometido ali o corpo dele, e eu presenciei isso com meus olhos, né? Então eu vejo que Deus estava ali conosco naquele momento, e foi assim uma viagem maravilhosa. As crianças ali, foi ali que eu comecei o projeto Criança Feliz, que a gente trouxe para o Brasil, para Mogi Mirim e tudo. Foi ali que nasceu esse desejo de fazer algo pelas crianças, assim, porque eu nunca tinha vivido uma experiência tão alegre, tão feliz na minha vida, de ter visto aquelas crianças ali sem nada e ao mesmo tempo sorrindo, brincando com você, com o pé no chão, na terra, não tendo um brinquedo, não tendo um calçado para pôr no pé ali. Então foi assim, uma das experiências que a gente viveu junto que eu tenho guardado no meu coração até hoje, assim, que me fez crescer como pessoa, como ser humano, e fez com que eu me envolvesse no campo social na minha cidade, né, por onde eu percorro os caminhos ali, eu carrego essas experiências comigo para mim poder fazer isso pelo próximo, né? Então, é bacana. Nós estamos conversando com o Antônio Carlos Cerruti Bernardes de Oliveira, nosso amigo mogimiriano. E você, telespectador, quiser ligar aqui para a nossa emissora, o telefone é o 3806-4333, já está aí na tela, ou pode também se comunicar com a gente através do WhatsApp ou internet. Mesmo para cumprimentar o Antônio Carlos e o Tiago também, que está participando aqui do programa, ou então formular alguma pergunta, alguma dúvida que você tenha, pode fazer isso pelo nosso telefone, que nós estaremos, então, transmitindo ao Antônio Carlos. Antônio Carlos, ele tocou num ponto interessante, né?
Depois nós vamos falar também da Casa do Oleiro. Eu gostaria Sim. que você colocasse para o telespectador, né, qual é o significado realmente da Casa do Oleiro. Sim. E essas viagens para o mundo, né, principalmente país realmente que necessita de um amparo, de uma ajuda. Qual é o trabalho qual é o objetivo maior da igreja nessas comunidades carentes desses países? Quantos países vocês já visitaram e em quantos países vocês já levaram a palavra do Senhor e também um conforto aos mais necessitados? Nós hoje, Ricardo, não poderia nem falar da quantidade de países, mas nós estamos nos 5 continentes. E eu entendo, quando uma pessoa é abençoada por Deus, econômica e financeiramente, ele tem o dever de dividir e repartir. Porque aquele que não se ajunta com o Senhor, ele espalha. E a bênção de Deus, além de enriquecer a nossa alma, ela não acrescenta dor. Então, eu estava sentado na minha casa e, de repente, eu vi a tragédia que aconteceu no Sri Lanka com o tsunami. Cheguei para minha esposa e disse, eu estou indo para lá. Preciso ajudar essas pessoas. E fui para o Japão, para do Japão ir para o Sri Lanka. Quando eu chego Você foi sozinho ou levou a esposa? Sozinho. 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 Quando eu cheguei no Japão, a embaixada americana proibia os americanos de viajarem para o Sri Lanka. Primeiro, a quantidade de mortos sem serem sepultados ainda. Putrefatos nas ruas, uma epidemia tremenda, faltava tudo, então eu acabei ficando preso no Japão. Foi quando eu fui ao correio tentar colocar uns cartões postais para os pastores, não conhecia ninguém no Japão, para queimar o tempo. E ali eu conheci um professor, Kenji, que era professor da Universidade Federal, Estadual de Toyohashi, cidade no Japão, perto de Nagoya. E com isso, ele estava atrás de mim, eu tentando explicar para o rapaz do correio que eu queria colocar, mas ele não me entendia, eu também não entendia. E ele veio e fala em inglês, do you need help? Eu falei, puxa, lógico. E ele então me levou para a casa dele, coisa muito rara na cultura japonesa, você conhece, você esteve lá. E então ali nós trocamos algumas ideias, me levou de volta para o hotel e me convidou para fazer um piquenique no dia seguinte com a família dele. Nós fomos a esse parque maravilhoso, muito bem organizado, e ali ele fez uma pergunta, o que te trouxe ao Japão? Eu então reparti com ele, aquilo que havia tentando fazer, que era ir para o Sri Lanka, mas havia sido proibido de ir como cidadão americano. E a finalidade era, talvez, até amenizar o sofrimento de alguém. Hoje, Ricardo, você assiste às notícias, o povo tem o seu coração já cauterizado, está betumado, não se sensibiliza mais com a desgraça que pode acontecer repentinamente a uma sociedade. E eu então disse que eu queria ir até lá para orar pelas pessoas, para ajudar, fazer alguma coisa. E que a força motora, a motivação de tudo isso, não era outra senão repartir o amor de Jesus Cristo,
que nós temos dentro do nosso coração. Ele aceitou, gostou muito daquilo que falei. Retornamos ao hotel e ele disse: amanhã é aniversário da minha filha. Você tem algum plano para amanhã? Eu disse que não tinha nenhum plano. Ele disse: você gostaria de vir no aniversário? Eu disse: sim. Fomos ao aniversário. E ele me disse: a razão que eu estou convidando é que eu convidei alguns vizinhos para virem na festa. E eu gostaria que você repartisse isso que você me falou hoje com eles amanhã. Porquanto ele nunca havia sido ouvido falar de Jesus. Fomos à festa de aniversário, nós falamos, demos o nosso testemunho, pessoas se converteram e nós começamos então esse trabalho missionário de visitar as nações. Do Japão, fomos para a Ucrânia, mas eu penso que talvez você haja de perguntar alguma outra coisa, eu não quero entrar nisso agora, por exemplo, ou se você permitir, também posso continuar. Não, justamente a ideia realmente é você contar essa experiência, né, aqui para a sua comunidade também, né? Mas eu acho fundamental isso que você contou, né? Principalmente se tratando do povo japonês, cuja cultura a gente sabe que é realmente meio fechada, né? Bem fechada. Hoje, por exemplo, no Japão, nós temos escritórios de aconselhamento. E temos a igreja. E por quê? Porque o vazio que o japonês tem dentro de si é tão grande e o senso de honra que eles têm é tão alto que o menor obstáculo que ele confronta, a perda de emprego, ele se suicida quando vê que não existe possibilidade de sustentar a família. Porque o governo tem um seguro, tem isso, tem aquilo que vai e iria prover para a família. Então ele se suicida. E por quê? Porque ele acredita que morrendo aqui, ele nasce ali de novo. Você deve recordar dos kamikazes. Sim, na Segunda Guerra Mundial. Eles pulavam do avião com a bomba agarrada para não errar o alvo. E esta era exatamente a crença que eles tinham de que morrendo ali, nasceria de outro lugar. Então nós temos, além da igreja, um escritório de aconselhamento, vamos frequentemente ao Japão e Deus tem dado muita graça e temos alcançado muitas almas para o Senhor Jesus. Nesse caso que o Tiago estava recordando, na África, né? Qual país? Quênia. No Quênia. Especificamente, que tipo, além da mensagem, né? Que tipo de trabalho mais vocês exerciam junto à comunidade? Ricardo, além da palavra de Deus do Senhor. Tem interessante. Realmente, pelo que ele falou, né, só a gente sente que é um povo muito carente, necessitado, mas acima de tudo carente, contando as passagens daí, alegria das crianças, emoções sentidas pela própria comunidade, vamos assim dizer, tendo uma aproximação enorme, que acredito que vocês até quando vai embora causa uma depressão e uma tristeza imensa muito grande, povo que muito está ficando grande. ali. É verdade, é verdade. Nós temos procurado levantar as carências dos países. O Quênia é um país que tem hoje, Ricardo, 6 milhões de crianças na idade escolar que não vão à escola. A maior carência do Quênia é a escola. Então, nós construímos escolas no Quênia. Com verbas doações
que vocês recebem. Agora não sei se eu falo, não falo. Não sei, se você Ricardo, falou que constrói construo, escola do é Quênia, verdade, né? é verdade. O dinheiro, o recurso tem que vir de algum lugar, né? Pessoas que fazem doações. Como eu disse a você, Deus tem me abençoado, Ricardo. E eu tenho o privilégio de poder dividir. Não tenho nenhuma empresa que me banque ou que me sustente, não é? Os recursos que utilizo são as ofertas e doações da minha própria família. E com isso, nós então poderíamos fazer muito mais? Com certeza. Se tivéssemos os recursos necessários, não tenha dúvida. Mas como não os temos, então fazemos com os nossos próprios. E com isso já construímos 8 escolas no Quênia. A menor delas hoje tem 600 alunos. A maior chega a 2.500 alunos. Você tem que entender, Ricardo, que as crianças não têm lápis, não têm caderno, não têm carteira. Papel, não tem nada. Não tem papel. Elas pegam um graveto e aprendem a escrever no chão. A lousa é um saco de estopa com uma bordadura em vermelho, por exemplo, desenhando aquela letra. E ao ar livre, né? Embaixo ao de ar livre, árvore. embaixo de árvore. Embaixo de árvore. Então, nós desenvolvemos isto. Além do que, desculpa cortar, uma alimentação deficiente. Totalmente deficiente. deficiente. Totalmente deficiente. A única alimentação que as crianças têm é na escola. Na casa não tem alimentação. Só quem conheceu, quem esteve lá realmente para saber. Se abrir e saber realmente como é que são as coisas. Eu creio, né? que o Dr. Tiago esteve lá comigo também em Pocote. Pocote é o lugar mais pobre que eu já vi em toda a minha vida. Não existe mais pobre do que Pocote. Por exemplo, eles esperam a vaca fazer urinar para tomar a urina da vaca. A comida é o cocô da vaca com um pouco de terra, jogando aquela urina. Existe isso mesmo, Antônio? Existe isso mesmo, existe isso mesmo. Existe isso mesmo. Existe isso mesmo. E as autoridades mundiais, ONU, essas coisas, não tomam? Vocês que têm que socorrer, meu Deus? Eu, a princípio, eu comecei a mandar o dinheiro. Só que o dinheiro nunca chega. Se mandar no destino. Pelos meios legais, não chega. Ele desaparece no meio do caminho. Então foi quando eu decidi, eu mesmo, pôr o dinheiro no bolso. E para lá. E eu sei que ali agora eu vou fazer isso. Não é? Com certeza. Então é isso que nós fazemos. Então, outra coisa que nós temos também é um evangelho com características voltado para o social. Não adianta você querer pregar o evangelho e a pessoa está com a barriga vazia, roncando de fome, e você querer dizer que Jesus é o caminho. Não. Primeiro, você atende à necessidade do seu próximo. Se coloque na situação dele. Não é mesmo? Claro. E depois disso, aí sim. É por essa razão que os muçulmanos, por exemplo, têm prosperado. É a maior religião que prospera hoje no mundo. Por quê? Porque antes de entrar no templo, ele passa pelo restaurante. E nesses países pobres, Sudão e tudo mais, Congo, Tanzânia, não é? É vital que isso aconteça, não é? Então, ali onde ele disse, onde ele esteve, que é Amagoro, é o distrito de Amagoro, nós construímos lá um orfanato. São, só no distrito de Amagoro, 22 mil crianças com AIDS. Não tem pai, não tem mãe. Na rua.
Na rua, Ricardo. Sem, Sem nenhuma assistência possível. Nada. Nós construímos um orfanato. Não essas é? crianças estavam assim, Ao perdidas, léu. ao léu. Ao léu. Morrendo, família, morrem sem na estrada. nada. Não, não tem nada, não tem nada. Falar da guerra civil, né? Além disso, tinha a Tem guerra, a guerra, civil. eles recrutam As as crianças crianças para a guerra. Para a guerra. Então, é terrível. Vocês construíram um orfanato. Construímos orfanatos. As pessoas que cuidam do orfanato são voluntárias? Como é que são? Não, são suportadas por nós, Pelo- né? pela- pelo por vocês, Ministério. Pelo não é? Ministério. E só que nós temos que atentar para as etnias também. E a cultura. São muitas lá, não? Demais. A cultura é tribal. Sim. Ainda que eles creem em Jesus Cristo, se estão de tribos diferentes, existe problema. Lá do passado, que não foi resolvido. Então, é difícil lidar com essa situação. Entendi. Muito difícil. Agora, graças a Deus, nós temos luz elétrica, puxamos a luz, não é? E o governo permite vocês entrarem? As próprias etnias permitem? Ninguém Ricardo, eu fui... criou caso com você por fazer Não, isso? veja bem, como Deus faz, como Deus prepara e Ele dá o favor dele para a gente. Eu estava indo para lá, para o Quênia, uma das vezes que fui, e sentou. E eu gosto sempre de sentar no corredor do avião, Sei. porque aí ninguém precisa, não precisa. Você quer levantar, você levanta e sem amolar ninguém, não é? E nesse dia o avião estava meio vazio, eu mudei 2 carteiras para cá, eu falei, vou dormir, né? Mas de repente uma pessoa sentou no meu assento, que era meu, né? Mas eu fiquei sem graça de falar, ó, esse assento é meu, quando eu já não estava mais, Já estava tinha no meio saído, do né? avião, né? E eu sei que começamos a conversar. E eu disse que eu trabalhei para o governo, isso e aquilo. Ele disse que trabalhava também, isso e aquilo. E começamos a conversar. Quando chegamos no Quênia, tenho aí até a foto para mostrar para você. O presidente do Quênia, ele era o assessor especial do presidente que estava viajando na minha frente, no avião. Então ele falou, por favor, você desce tão logo após a mim, porque o presidente precisa conhecer você e conhecer o trabalho que você faz aqui nesse país. E a partir desse instante também as portas se abriram para nós. E o presidente Amori disse que aquilo que eu precisasse do governo dele, ele me daria. Nós temos concessão de televisão, nós temos 5 rádios, inclusive uma delas na fronteira do O Sudão. Ministério tem tudo isso. Sim, Lá no Ministério, Quênia. no Quênia. E aquele momento realmente foi um momento Foi um divino, momento né? único. Foi único. Foi um momento único. Então, com claro. isso, abriu assim um horizonte para nós, né? Para conseguir ajudar mais ainda Muito, aquele povo. muito. Em Pocote, nós construímos um poço artesiano agora, não é? Cavamos 250 metros de profundidade e jorrou água. Faziam 6 meses que não chovia. Então, quando aquilo jorrou água, foi uma coisa assim apoteótica, Ricardo. Uma coisa mais impressionante, o povo dançando com aquelas palmas, folhas de palmeira, sabe? Impressionante, maravilhoso. Temos aí vídeo Tem até também para vídeo que mostrar. a gente trouxe sobre isso. Está aqui, né? Tá aí. O que, as fotos também até. Ótimo. Do Eu sei que a conversa aqui pode. Nossa, à o noite. programa é para ter umas 4, 5 horas. Mas nós temos que terminar às 10. Mas Pois nós é. temos 45 minutos ainda. Tá bom. Já conversamos por 40 minutos. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, Antônio Carlos, e voltamos daqui a pouco para continuarmos essa conversa maravilhosa aqui com o Antônio Carlos e o Tiago. Até mais.
Os principais acontecimentos policiais, reportagens exclusivas, a política regional e muita opinião você confere no Canal Aberto. De segunda a sexta-feira, a partir das 6h35 da tarde, Alair Júnior oferece a melhor informação para você. No programa de maior audiência da SEC TV. Canal Aberto. Há 5 anos, só aqui, na SEC TV. Feita pra você. Lino Restaurante, todo dia uma delícia pra você. De segunda a sexta, almoço self-service. Nas noites de segunda-feira, tem uma deliciosa costela gaúcha no bafo. Na terça maluca, tem rodízio de pizzas e self-service de cachorro quente. Às quartas, quintas e sextas-feiras no Lino Restaurante é dia de rodízio de pizza. Nas noites de sábado, experimente o rodízio de parmegiana, peixe, carne, frango e massas. No almoço do domingo tem self-service com carne assada. Além de marmitex todos os dias no almoço. Diz que entrega 3806-2366. Lino Restaurante, Pedro Botese, em frente ao condomínio Silvia Mata. Para praticar o seu esporte favorito, não deixe de passar na Sônia Esportes. Lá você encontra tudo sobre materiais esportivos para todas as modalidades e uma linha completa de vestuário fitness masculino e feminino. A Sônia Esportes também tem tênis e chuteiras das marcas Nike, Adidas, Mizuno, Olímpicos, ASICS e agora com a linha de vestuário da marca Under Armour, patrocinadora oficial do São Paulo. Transforme-se em um verdadeiro campeão. Sônia Esportes. Em Mojimirim, Rua 15 de Novembro, 114. Em Mogi Guaçu, Rua Marechal Castelo Branco, 600. Os acontecimentos do Legislativo de Mojimirim. Tudo o que acontece nas sessões da Câmara você acompanha aqui, na TV Câmara. Quarta, 7h30 da noite. Na SEC TV. Feita pra você. Agora, a Associação Comercial e Industrial de Mojimirim, a ASIM, faz o seu certificado digital e você não precisa se deslocar para outras cidades da região para possuir seu certificado. Com ele, você pode promover ações seguras pela internet e agilizar seus negócios. ASIM, muito mais por você. Esporte amador, profissional, matérias exclusivas, entrevista e opinião nas noites de terça-feira com o Tocando de Letra. Toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, com a apresentação de Palma Júnior. Só aqui, na SEC TV. Feita pra você. No Alto Posto 2600 você encontra abastecimento com combustível de ótima qualidade, troca de óleo especial e lavagem completa. Alto Posto 2600, Pedro Botese 2600, Tucura, em Mojimirim. Bar do Tina, gostosa tradição, todo dia almoço campeão, rodízio de pizzas e massas, o melhor self-service da praça. No almoço tem carne no espeto à vontade, toda quinta tem rodízio de porções, tem música ao vivo, quinta, sexta e aos domingos, venha curtir um som. Bar do Tina, gostosa tradição. Bar do Tina, gostosa tradição em Mojimirim, agora também em Rio Claro. Muito bem, voltamos com o nosso programa direto e com o nosso convidado da noite, o nosso amigo Antônio Carlos Cerruti Bernardes de Oliveira. A conversa estava muito boa, a gente vai continuar um pouquinho mais, Antônio Carlos, com a história do seu trabalho, do trabalho da igreja, né? Dos seus irmãos todos em outros países, nos 5 continentes, como você disse. Você estava conversando com a gente, explicando sobre a África. Mas eu sei que você gostaria de falar também sobre a Ucrânia. Fique à vontade. Na Ucrânia, foi a segunda viagem missionária que fizemos. E ali nós estabelecemos a Casa do Meio do Caminho, onde começamos a recolher ex-presidiários, que na época da União Soviética haviam sido presos por serem portadores de literatura cristã, evangélica ou umas páginas da Bíblia, porque antes da perestroika eu trocava a página da Bíblia com você. Você me dava a sua depois que você decorou e eu então dava a minha depois de ter decorado. E com isso o evangelho era
propagado. Se você é apanhado pela KGB com esse tipo de literatura, ela é lançado na masmorra por 20 anos, sem direito à visita de família. É terrível. E esse pessoal agora, 12 anos depois da perestroika, começou a ser, então, colocado em liberdade, porque a KGB, ela queimou os files, os processos. Então, ninguém sabia, na época, quem estava preso, por que estava preso, o que tinha feito, entende? Então, hoje, tanto na Rússia como na Ucrânia, as prisões federais se tornaram verdadeiras catedrais. Por quê? Esse pessoal que foi lançado na prisão por serem cristãos, eles difundiram o evangelho dentro da prisão. E também, em contrapartida, acabaram adquirindo também a cultura prisional. Num país onde o frio é 50 graus abaixo de zero, ninguém sai lá fora para tomar sol, é ou não é? Então eles fazem tatuagem, eles tatuam o corpo, a testa, o rosto, o pescoço, as mãos. E agora, 12 anos depois, eles sonhando em irem para a igreja, visitar a igreja, são como que rejeitados pela igreja, porque eles entram na igreja com tudo aquilo de tatuagem, né, já fica um mal-estar. Então, o que nós fizemos? Estamos recebendo essas pessoas nessa casa. E por que casa do meio? É meio... Halfway house. É. Para que ele volte à sociedade. Então, ele sai da prisão e vem para essa casa. Ali, nós damos trabalho. E vocês E introduzem na Ucrânia, ele por de novo? exemplo, na Ucrânia, nós fazemos lápide para cemitério. Sei. Só que diferente. Nós hoje colocamos versículos bíblicos. E eles amam isso. Então, começamos a produzir. E hoje temos uma verdadeira indústria de lápide de cemitério na Ucrânia. Na Ucrânia. E tão logo eles adquirem a possibilidade de entrarem novamente na sociedade, eles se desligam da casa, dão lugar para os novos e são reintroduzidos na sociedade. Às vezes até mesmo desenvolvendo o seu próprio negócio. Já na Rússia também, nós estamos na cidade de Stavropol. Em Ucrânia, nós estamos em Donetsk e também na Crimeia. E agora, então, na Rússia, nós estamos em Stavropol. Stavropol é o centro de todo o sistema prisional russo. Sim. E nós, então, estamos fazendo também a mesma coisa. Só que, como as igrejas tradicionais têm rejeitado esse pessoal, nós estamos criando a primeira igreja para ex-presidiários, onde, a pedido do próprio ministro de obra social da Rússia, nós então temos criado essa halfway house e também hoje criando essa igreja para ex-presidiários. Com isso, nós estamos tirando deles o desejo de, sendo rejeitados, eles cometiam um pequeno crime para voltar da cadeia de novo. Sim. Então, nós estamos com isso esvaziando e pedindo que eles retornem para a cadeia, né? E tendo agora a igreja própria e se situando. Temos um trabalho com os gypsies na Rússia, que são os ciganos. E esses ciganos, eles vivem como párias da sociedade, anátemas, totalmente separados da comunidade social russa. São russos, mas não têm passaporte russo. São russos, mas as crianças não podem estudar nas escolas russas. Eles, inclusive, moram na Rússia, mas não falam o russo, falam o seu próprio dialeto. E nós, então, temos um trabalho com eles também na cidade de Stavropol, onde temos propalado o evangelho, compramos um ônibus para que pudesse facilitar e não mais tê-los como anátemas na sociedade, mas introduzi-los novamente à comunidade russa,
através das igrejas que têm aberto as portas. Temos 13 igrejas na Rússia, 13. E com isso, então, nós estamos introduzindo-os novamente à sociedade, não é? Então, isso que fazemos na Rússia. Temos também na Índia, né, um trabalho maravilhoso, e lá enfrentamos o problema... Vamos agora, quais são os países que vocês estão atuando dessa forma, além porque Nós você temos, disse no início 5 continentes, isso, né? nós temos no leste europeu, como falei agora. No leste europeu. Nós temos também na Índia, temos nas Filipinas, temos na Ásia, temos obras, como diria, no Japão, temos obras oh meu Deus, deixa eu ver aqui os países aqui, no Quênia, Uganda, na Zâmbia, e temos fotos aí para mostrar para vocês também. E, finalmente, temos obras aqui no Brasil. Que nós vamos falar. Você tem um vídeo aí, Palma, para a gente ilustrar? Fotos, vídeo, porque agora chegou o momento em que a gente vai mostrar para o telespectador, né, o vídeo, as fotos, e a gente pode aqui ir comentando com o Antônio Carlos. Esse é na Ucrânia, na nossa igreja. Ela está situada na Universidade Cristã de Donetsk. Estamos ministrando a palavra de Deus. Eles têm uma fome muito grande do Evangelho. Sei. Esse aí, o você... senador James Lankford, do estado de Oklahoma, americano, nos Estados Unidos. Também são empresários, meu sócio na escola de Lucent, nos Estados Unidos. Essa é a inauguração da nossa igreja aqui em Mojimirim. Ali na rua José Escomparim, 646, Jardim Paulista. Esse é o nosso Esse é o ex-prefeito Luiz Neto, né? Foi na inauguração nossa, a quem eu prezo muito, tenho um carinho muito grande, muito especial por ele e pela família dele. E tem também... O Antônio Carlos, Sim. Explica agora a Casa do Oleiro. Qual é o significado da Casa do Oleiro? A Casa do Oleiro, ela se encontra inserida na palavra de Deus. Desculpa, esse é o Walter Cavenha também? É o Walter Cavenha também. Prefeito de Mogi Guaçu. Isso. Também esteve na inauguração. A sua locução lá conosco. Mas está inserida no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1, 2 e 3, onde o profeta é instado por Deus a descer à casa do oleiro. Deus é o oleiro, nós somos os vasos. E Ele nos molda da maneira que Ele quer, para que venhamos a ser vasos de honra para Ele, trabalhando para Ele. E essa moldagem é o momento em que Ele, através das coisas que produzem esse resultado na nossa vida, nós experimentamos o seu falar ao nosso coração. Então, casa do oleiro, o profeta era instado a descer até a casa do oleiro, para que o Senhor falasse com ele. E quando ele desceu à casa do oleiro, o vaso que o oleiro estava fazendo quebrou-se. E o oleiro então pegou e começou a fazer um vaso novo. É o que ele fez na minha vida, Ricardo, um vaso novo. O que fez na vida do Tiago, um outro vaso novo. E deseja fazer a todos quantos receberem o Filho dele, Jesus Cristo, como Salvador das suas vidas. Através do sacrifício vicário na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, porque por nada nós fomos vendidos. E importava agora que, sem dinheiro, nós também fôssemos comprados.
mesmo sendo sem dinheiro, contudo, não foi sem preço. E o preço foi o precioso sangue vertido na cruz do Calvário, no sacrifício vicário de Cristo. Muito bem. Quantos ministérios tem a sua igreja? A sua... O ministério é um só. É um só. As igrejas... Desculpe, eu sou meio leigo, estou Não, fazendo não. a pergunta de acordo com... Sim. A Bíblia diz que... Você é um ministro e é o único. Sou um ministro É o da único. Palavra de Deus. Da palavra de Deus, e é o único. Não, Na a na Bíblia... igreja, no contexto. A Bíblia diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Por exemplo, Correto. há ministérios que enfatizam a cura. Há ministérios que enfatizam as profecias. Sim. Há ministérios que enfatizam o louvor. O nosso é o ministério da palavra de Deus. Nós nos preocupamos em anunciar a palavra de Deus. O livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 8, diz que céus e terra haverão de passar, mas a minha palavra não passará. Então, nada é maior do que a palavra de Deus, Ricardo. Os sinais, as maravilhas, tudo isso passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, há diversidades, mas o Senhor é o mesmo. Então, nós, como ministério, temos várias igrejas nesses países, não é? Entendi. Então, o Brasil, nós temos 10 igrejas. Além de Mojimirim e Mogi Guaçu, aonde mais? Nós doutor? temos em São Paulo, São Paulo. na capital. Nós temos em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Nós temos em Campo Grande. Nós temos na cidade de Corguinho, no Mato Grosso do Sul. Nós temos também... Quem? Nós temos em Três Lagoas, na divisa do São Sim. Paulo com o Mato Grosso. Nós temos no Paraná, em Guarapuava. Nós temos em João Pessoa, na Paraíba, e também no Mussumago. Nós temos ali também em Paraná, já falei. Eu creio que só, Ricardo. Quer acrescentar alguma coisa, o Tiago? No fim, o Tiago está meio... Não, tô só... Estamos mostrando aqui é umas interessante fotos. tá vendo tudo isso, né? Porque eu vivenciei várias experiências com o Antônio Carlos, né? Sei. A gente foi para comunidades ribeirinhas junto no Rio Madeira. A gente foi também ali para o Stavropol na Rússia. Então tudo que ele está falando aqui está passando um filme na minha cabeça de tudo que a gente viveu lá junto, né? A gente foi para o Quênia junto, a gente foi para Corguinho junto, que é uma cidade no finalzinho ali, entrando no Pantanal Mato Grossense, Sim. uma cidade muito carente também. Então, vários lugares no Brasil a gente viajou junto já, Sim. né? E eu pude ter essas experiências que ele tem falado aqui, eu vivi isso pessoalmente. Então, para mim é muito rico de detalhes por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei. E é um grande legado, igual ele falou, essa transformação passou pela minha vida, porque teve uma fase da minha vida que eu era vazio, que eu tinha depressão. E né, que ano você se encontrou? Encontrei assim, Com Deus. eu cresci numa família católica, fiz primeira comunhão, tudo, né? E Dona Albina era muito católica, o senhor conheceu a Dona Muito. Albina, sua esposa, né? A Bia. E assim, fez Tua curtindo avó, né? ali, minha avó, 94 anos, está lá, 94 firme. anos. Né? Manda um beijão para minha avó lá, Mama, né? Conhecido como Mama. E eu cresci ali, mas meu coração era vazio, então eu procurei muita coisa para preencher esse vazio e eu encontrei muita coisa ruim. Encontrei muito problema familiar, a estrutura minha na minha infância foi conturbada, então tive depressão, Sei. tive muito problema assim mesmo na minha vida, por conta desse vazio. Aí há 10 anos atrás, quase isso, em fevereiro de 2006, foi quando no encontro de jovens, numa chácara, Eu vim, né? o pastor Antônio Carlos veio com um ministro da palavra chamado Dom Shelton, que inclusive a gente viajou junto para o Quênia, para a Rússia junto, e ele trouxe uma palavra que era tudo que eu precisava ouvir e que aquilo se identificou comigo.
E eu fazia acho que uns 3 anos que eu estava machucado, ninguém confiava mais em mim, por tudo que eu tinha vivido. Eu estava bem traumatizado com as coisas que aconteceram na minha vida, assim. Coisa emocional mesmo que me afetava muito. E isso fez com que meu coração voltasse a queimar, eu voltei a chorar, coisa que eu não fazia há 3 anos. E estava bem machucado mesmo, assim. Havia momentos na minha vida que eu pensava que havia acabado, eu só pensava na morte. Por que eu estou nesse mundo? Mas no fundo eu pensava, Jesus, o Senhor existe, mostra para mim que o Senhor existe para me tirar disso, desse abismo que era dentro de mim, não me faltava nada materialmente falando. Entendi. Mas eu tinha um vazio muito grande. E esse vazio foi preenchido por uma palavra na Bíblia, um versículo que estava em Tiago, capítulo 5. E esse versículo mudou a minha história, a minha vida. Glória a Deus. Naquele dia eu fui, realmente, o meu coração queimou e eu senti que Deus me amava, e a partir desse dia a minha vida mudou totalmente, realmente, assim. Hoje eu vejo que é a mão de Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Eu nunca pensei em ser um advogado, nunca pensei em ter uma faculdade, nunca pensei em fazer tudo isso que Deus tem colocado na minha mão para ser feito. Mas a partir daquele dia eu falei, tudo que eu puder fazer para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim, eu vou fazer. Então tudo que tem na minha mão, eu faço. Então se Ele falar, vai para a Rússia, eu vou. Se for a vontade dEle mandar para o Quênia, eu vou. Vai ser acampado no meio do mato, vou. Vai fazer o projeto Criança Feliz, vai, faço. Então assim, a minha vida é movida com oração, com esses testemunhos, né? Então tenha tudo anotado na minha casa, tem fotos, tem tudo. Os meus álbuns do Facebook, quem quiser, for meu amigo lá e quiser ver todas essas passagens da minha vida, tá lá registrado. Eu quero deixar um legado para minhas gerações, para as próximas gerações. E é esse legado, o legado do amor, da superação, de dar a mão pro próximo, sem interesse, né? Que hoje é o principal. Claro. Hoje a gente vê muito o que você tem me oferecer. Ou você é igual a todo mundo na sociedade. Se você não for igual a todo mundo, ele quer alguma coisa, ele está fazendo isso porque ele tem interesse em ter isso, aquilo. Mas ninguém sabe a nossa essência. Ninguém sabe o que você passou na vida, a sua história, né? Poucos sabem a sua história, conhecem o seu nome, mas não conhecem a sua história. Verdade. Então é isso que o meu legado é esse. Marcar onde eu passar para a minha história. E poder deixar isso para marcar na minha história, né? Quem foi o Thiago Costa? Foi alguém que lutou por algo, foi alguém que deixou algo bom para a sociedade, foi alguém que errou muito, mas que deixou aquele passado de erro e se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura, e fez o bem e deixou alguma coisa de bom para as pessoas, né? Quando pensar, por exemplo, quem foi Antônio Carlos, quem foi Ricardo Brandão, quem foi Thiago Costa. Então, assim, eu penso nisso, e a minha geração principalmente. A minha geração vem de uma geração complicada, muito consumista. Então eu vejo que os valores se mudaram, se modificaram. E eu, pelas experiências que eu vivi muito novo, pela maturidade que veio bater na minha porta cedo, e por todas essas viagens que eu fiz, eu aprendi que o mundo não gira em torno do meu umbigo só. Ele gira em torno de necessidades das pessoas. Eu preciso, dentro do que eu posso, suprir essas necessidades. Parabéns, Tiago. Um depoimento aberto, olha, na televisão. Impressionante, Parabéns, hein, o Antônio Carlos. Parabéns. Graças a Deus. Abriu o coração aqui para O Tiago todos, tem né? viajado conosco. Nós, nessa comunidade ribeirinha chamada Ressaca, é perto de Calama, onde está sendo construída a usina, Sim. não é? E são 28 horas rio abaixo e 32 horas rio acima para se chegar no quilômetro 962 do Rio Madeira. Lá nós temos uma comunidade que hoje, pela honra e glória do nome do Senhor, 158 famílias que não conheciam nada são cristãs, confessam a salvação através de Jesus Cristo. Nós construímos hospital nesse lugar, construímos escola, construímos a igreja, construímos a casa pastoral, construímos um ambulatório, construímos um laboratório de malária para fazer a detecção de malária muito rápido. E quando voltava, até
mas Antônio, você é louco, quem que vai cuidar disso tudo, né? E eu voltando de Porto Velho para São Paulo, senta do meu lado a mulher do governador. Comecei a contar para ela. De De Rondônia. de Rondônia. Imediatamente ela se prontificou a colocar a professora, o general que a acompanhava era o comandante da 4ª Região Militar, disse, eu vou mandar o médico e a ambulância, que é tudo de barco, lá não tem estrada, não tem nada, né? Então, o nosso moto é ir onde ninguém quer ir. Porque eu não estou atrás de dinheiro de ninguém, eu não estou atrás de oferta, estabelecer a igreja numa vizinhança de alto padrão social, não. Eu vou aonde ninguém quer ir. Então, esse é o que eu faço. Essa é a minha vida. E agradeço à minha esposa, que possivelmente está me ouvindo também lá nos Estados Unidos, aos missionários, thank you so much for watching us here in Brazil. E estou feliz, Ricardo. E você esteve aqui, aliás, você está aqui no Brasil, acompanhado por uma delegação que eu tive o prazer de conhecer, Sim. de jovens americanos. E Qual foi o objetivo, Antônio Carlos, Amém, da Ricardo. vinda aqui? Fico muito feliz por essa pergunta. Ricardo, os Estados Unidos é um país próspero. Próspero. E essa prosperidade está diretamente ligada à bênção de Deus que repousa sobre a nação americana. Assim também como o Brasil. Tudo isso porque no dia 15 de maio de 1948, Oswaldo Aranha, que era então presidente da ONU, não é? Ele votou favoravelmente, quando empatou a votação, ele votou favoravelmente à criação do Estado de Israel. E por isso, então, o país foi abençoado, não é? E voltando, então, à região de Calama, onde o Tiago esteve conosco lá, nós, então, participamos dessa agrúria que castigava aquele vilarejo naquele lugar. E nós pudemos ali, então, criar as escolas, e as crianças não tinham mais necessidade de atravessarem a floresta à noite, depois retornando da aula, né, às 5 horas, pegava o barco lá em Calama e vinha até a comunidade Ressaca, são 2 horas rio acima, para 6 horas chegar ali, atravessar à noite a floresta, mais 6 quilômetros, moravam para dentro da mata, né? Então isso acabou, graças a Deus, e estamos muito contentes com tudo isso. Então, e esses jovens americanos, especificamente, Isso. porque eu sei que teve um evento sexta-feira, né? Sim, Aqui em Mogi Guaçu. sim, exato. E nós, então, estávamos dizendo da prosperidade do país, não é? Sim. Mas, contudo, 98% dos americanos que frequentam a igreja cristã, eles nunca ganharam uma alma para Jesus. 98% Dos americanos? dos americanos nunca ganharam uma alma para Cristo. E eu tenho, com isso, essas viagens missionárias, propiciado a essa geração nova que vem surgindo dentro das igrejas nossas, a oportunidade de eles experimentarem a alegria do que é ver uma alma se convertida. Você viu o testemunho do Tiago agora, Vi. a autoridade com que ele fala sobre o assunto, não é? Foi um retiro que ele foi, nós viemos para participar desse retiro, depois ele foi comigo também para a Rússia, num retiro de jovens, lá na Rússia, e se fantasiou de palhaço, entreteve as crianças, porque a gravidez também adolescente na Rússia é uma coisa astronômica, astronômica. Hoje nós fazemos, a pedido do governo russo,
nós fazemos também palestras nas escolas, no colégio, né? É colégio agora, nosso tempo era ginásio. Ginásio, agora é então, colégio. colégio. Não, nós fazemos também palestras, né? Levamos os nossos jovens com os nossos ônibus, né? Para que possam dar ali o testemunho das suas vidas. Que você tem que entender, Ricardo, que antes da perestroika usavam roupa de uma cor só, cinza. E é ponto. Homem e mulher é tudo uma cor só. Com a perestroika, Benetton e Louis Vuitton, Polo e mais não sei o quê. Só que o povo é pobre, não tem dinheiro para comprar. Então o que fazem os jovens? Se prostituem. Infelizmente, para vergonha nossa, cristãos, a droga, a maconha, a prostituição chegou primeiro na Rússia, depois da perestroika, do que o evangelho. Então, é isso que nós fazemos, damos essa oportunidade às pessoas, não é? Aos jovens americanos, para que, indo de encontro, saiam daquela esfera de comunidade que os circundam, entende? E consigam observar um evangelho mais cosmopolita, mais social, de necessidades sociais básicas. É isso que eu proporciono para que essas pessoas... Esse pessoal é de que região dos Estados Unidos? Esse pessoal que veio comigo agora é da Flórida. Da Flórida. Da cidade de Newport Richey, na Flórida. Na região de Tampa, especificamente. Na região de Tampa. É. E ficaram felizes, contentes? Muito, muito. Já muito. foram embora? Já foram embora e uma delas, inclusive, disse que vai trabalhar por mais 3 meses nos Estados Unidos. Ela é enfermeira profissional e vai voltar para o Brasil. Gostou? Porque o calor do brasileiro é algo assim impressionante, não é, Ricardo? Então, beijinho o cumprimento, beijo no rosto, o abraço. O abraço. Não é? Lá não tem isso. Não tem. Não tem isso. Não é? Então, certo. Tá aí, ó, umas fotos, Antônio Carlos, esse é o presidente do Quênia. Do Quênia? O senhor Amori. Esse é o general que representa o presidente do Quênia na região de Amagora. Essas são as crianças. Essa é uma viúva, o marido era pastor, tinha uma estação de televisão, e ele, pouco antes de assinar os documentos transferindo isso para a gente, ele faleceu. E eu fiz questão de visitá-lo. Esse aí foi... A gente fez uma apresentação de palhaço, né? O projeto Criança Feliz também começou aí no Quênia. A gente fez uma apresentação para essas crianças aí. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. E a gente não sabia falar nada na língua deles, que é o Swahili, né? A gente só sabia falar o quê? Que eles chamavam a gente de brancão, então era muzungo. E aí, fazendo tudo isso, a criançada sorria muito. Quer dizer que vocês se entendiam assim por gestos? Gestos. Palavras, 1, 2 palavras só. O amor é a maior língua possível verdade. da humanidade, não é? É verdade. Essa é a nossa igreja em Zâmbia. Em Zâmbia. Doada pelo presidente da Zâmbia, Frederico Salube, que me recebeu, inclusive, no palácio. Essa é a igreja na Rússia. Esse é um batismo na Rússia. Isso. Esse é o Dom Shelton, que está do lado. Né? Esse é na Índia. Nós estamos inaugurando uma igreja na Índia. Esse é em João Pessoa, numa casa de anciãos que nós temos lá em João Pessoa. Esse aí é do Quênia. Esse é do Quênia. A Nós bandeira da Casa do bandeira, Oleiro. Bandeira do Quênia. Ali é um centro de... Para você ter uma ideia, Ricardo, a bola deles era um plástico, assim. Eu lembro até hoje, tirei até uma foto. Um plástico, um monte de saco de lixo amarrado com barbante, assim. Eles jogavam bola. Para jogar bola, futebol. Esse aí é Pocote, né? Pocote. É o lugar mais pobre que tem. 7 quilômetros as crianças tinham que andar para buscar um baldinho de água. E ali eu tenho até hoje um pano que eles fazem artesanato e eles vendiam um arco e flecha. Eles vendem flecha. Eu tenho até hoje um quadro
com esse pano pintado que eu trouxe de lá e uma flecha que eu mandei colocar. Aí é uma representação nossa do sacrifício de Jesus Cristo. E eu estou apanhando, levando chicotadas. Isso daí é um batismo também na Rússia. Isso é na Índia. Uma placa, É uma placa... acho que é com o seu nome, não é? É, com o meu nome, inaugurando Ela, Antônio Carlos. a igreja. As crianças. Também numa escola chamada Quimenini. Aí já Essa é não dá para ler. nossa obra lá na Ucrânia. Ucrânia. Você tem que entender, Ricardo, que em razão de Chernobyl, até hoje, a maioria das crianças que nascem na Ucrânia não vão para casa. Ah, é? Ficam no hospital. Por Hospital um período... com 3.000 crianças. Não É diga. uma coisa impressionante, Ricardo. Eu fui num hospital que tinha 1.780 crianças. Sabe quantos brinquedos tinha na prateleira, Ricardo? 5. Para 1.000 e tantas crianças. Isso é no Quênia também. Isso é na nossa igreja, no Quênia. Aquele senhor que está com... Esse é o índio, ele é cacique da tribo Maasai. Aqueles que pulam, que são muito Sei. altos. Aí é uma geral. É. Essa é a nossa igreja em Mogi Guaçu. É Mogi Guaçu. Muito bem, Antônio Carlos. Adorei a sua presença aqui. Obrigado, Ricardo. O Tiago também, que Eu acompanhou. que tenho que agradecer pela oportunidade que você Foi me um deu. prazer enorme. Me honrando e estou super feliz de poder estar aqui, repartir, não somente com você, mas com todos aqueles que nos ouvem agora, não é? Que Deus pode realizar o seu sonho. Com certeza, com certeza. Eu quero agradecer de coração a sua participação no programa e faço isso também para o Tiago. E gostaria de passar às suas mãos, Antônio Carlos, esse agradecimento para que fique perpetuado, né? Que beleza. O seu nome aqui está Antônio Carlos de Oliveira, mas nós vamos corrigir. Tá bom. Tá certo? Tá bom. Está aqui um agradecimento Muito obrigado. do programa Direto. Eu que Obrigado, agradeço, viu, Ricardo, Thiago? pela oportunidade. Eu Pela acabei... Muito presença obrigado. de vocês aqui. Não, eu que agradeço. E deixo aqui as câmeras agora à sua disposição para suas despedidas. Quero que você prometa que, voltando ao Brasil, não deixe de me procurar Sem e dúvida. vir aqui também visitar os seus amigos aqui da dúvida. SEC TV. Sem dúvida. Quero agradecer, Ricardo, mais uma vez a oportunidade que você, de uma maneira tão maravilhosa e afável, nos concedeu de poder estar aqui falando abertamente as coisas pertencentes ao Senhor nosso Deus. E também àqueles que participaram através dos telefonemas. Nós queremos agradecer a cada um deles e pedir que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho e que em tudo Ele possa vir a ser glorificado, de forma que venha levar todo o seu entendimento cativo à obediência do Senhor Jesus Cristo. Sei que o Tiago também gostaria de falar algumas outras coisas e passo a oportunidade para o meu amado irmão Tiago. Primeiramente, eu agradeço o Ricardo Brandão pela oportunidade, ao programa Direto e a toda a sua produção aí empenhada em fazer um programa interativo aí, levando várias informações à população mojimiriana e a todos da região da Baixa Mogiana. E deixar essa verdade que a gente vê aqui, trocar essa verdade com o Ricardo, trocar as nossas experiências e falar um pouco daquilo que a gente tem construído
nesse mundo, né? Nesse mundo tão pequeno e tão imenso ao mesmo tempo, né? Que a gente vê que muitas vezes a necessidade de um é a necessidade de todos. E essa necessidade não é nada mais do que, muitas vezes, você falar nessa linguagem universal, que é o amor realmente, né? Então, muitas vezes a gente foca muito em tantas outras coisas e o que basta, muitas vezes, a gente sentar e dar uma palavra. E é essa palavra que uma vez preencheu meu coração, que eu vim aqui compartilhar com vocês. E essa palavra verdadeira que está dentro do meu coração, né? Essa palavra que é o amor e que eu tenho dentro de mim e que é isso que eu tento fazer na minha vida. É, por onde eu passar, eu deixar esse amor falar mais alto do que a mim mesmo. Amém. A mim mesmo. E esse Jesus que tem dentro do meu coração é aquele que eu quero deixar para todo mundo. E verdadeiramente viver isso que eu vivi, todas essas experiências, nada mais seria diferente se não fosse Deus proporcionar para mim tudo isso que eu falei aqui hoje. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus, a minha família e ao pastor Antônio Carlos por todo essa condução de crescimento e ter visto tudo isso que aconteceu na minha vida. O senhor é testemunha viva de tudo isso. Aos seus olhos, a minha esposa hoje trabalha com o pastor Antônio Carlos. E assim, ela também cresceu muito como profissional, como pessoa. E eu só tenho a agradecer porque a minha família também hoje faz parte da família do Antônio Carlos, né? Então, a gente está aqui para dizer muito obrigado para vocês, né? E que a gente possa realmente ser próspero, né? Um Brasil diferente, a gente luta por um Brasil diferente e que esse Brasil diferente comece por cada um de nós, né? Pelas nossas atitudes e por tudo aquilo que a gente quer semear nesse mundo. Se a gente quer um mundo melhor, uma cidade melhor, tem que começar por nós. Então, que nós possamos ser essa luz que possa iluminar as trevas, porque onde tem luz não tem trevas, né? Com então, certeza. que a gente possa ser essa luz. Obrigado. Tiago, aproveitando, então, o nosso telespectador que gostaria de visitar a Casa do Oleiro de Mojimirim, o nosso telespectador de Mogi Guaçu, Estiva Gerbe, que é a região que a gente abrange. Repete o endereço, por favor. Mojimirim é Rua José Escomparim, número 646, Jardins Escomparim. Mogi Guaçu, não me recordo agora o endereço, mas assim, eu não lembro muito bem agora. É no Parque Guaínco. No Parque Guaínco, em Mogi Isso. Guaçu, Casa do Oleiro. Em frente ao Colégio Adventista, Sei, em Mogi Guaçu. tá ok. Muito obrigado, Antônio Carlos, mais uma vez. Muito obrigado ao Tiago. Nós que E agradecemos. voltem sempre, Muito tá obrigado. bom? Eu que agradeço. Obrigado. E lembrando que na próxima segunda-feira nós vamos ter mais um programa direto e vai estar presente aqui um jovem que vai falar sobre um tema muito interessante e também sobre uma festa que já está se tornando tradicional aqui em Minas Gerais. Gostaria de colocar aí a chamada do nosso próximo programa. Enquanto eles se preparam lá, na verdade, todo ano, um grupo de pessoas promovem numa fazenda aqui próxima em Minas, na cidade de Munhoz, o Rock na Montanha. E esse ano de 2015, se não me falha a memória, já foi o quarto ou quinto evento promovido por esse grupo de jovens. E a nossa equipe da SEC TV, nesse ano, esteve lá presente, fazendo a cobertura e também participando praticamente desse evento Rock na Montanha. Tem que estar com problemas aí, não tem problema. A gente já anunciou, então vamos deixar isso como surpresa, certo, Palma? Na próxima semana vamos estar aqui com a presença de jovens que vão falar sobre esse evento Rock na Montanha, na próxima segunda-feira. Obrigado a todos que estiveram com a gente, com a sua atenção nesse programa dessa noite, maravilhoso programa, com a presença do Antônio Carlos Cerruti Bernardes de Oliveira e do Tiago Costa.
prometemos voltar então na próxima segunda-feira com mais um programa direto a partir das 8h30 da noite. Um abraço a todos, bom descanso e até lá, se Deus quiser. Entrevistas, bate-papo, atualidades e personalidades da região, nas noites de sexta-feira, com Ataíde Martins. Eu te convido a participar dessa conversa. Afinal de contas, é sempre um grande encontro. Encontro marcado, sexta, 7h40 da noite. E reprise no domingo, 1 da tarde. SEC TV, feita pra você.